E meu povo, vamos lá. Para quem não me conhece, tá? Eu me chamo Ana Luísa, sou uma das líderes de rede aqui da Aliança Team e hoje o pastor me chamou para uma missão que é compartilhar uma palavra com vocês, trazer um direcionamento. E antes de eu pedir para o pessoal colocar aqui o nosso tema, eu gostaria que você baixasse sua cabeça para a gente orar aí um pouco, tá? Espírito Santo de Deus, primeiramente, Senhor, obrigado por mais um dia na tua presença. Espírito Santo, eu oro te agradecendo porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, no nome de Jesus, eu peço para que o Senhor toque, Senhor, em cada coração aqui nesse lugar, toque em cada mente aqui nesse lugar, em cada jovem, em cada adolescente. Espírito Santo de Deus, que hoje, Senhor, nós possamos sair desse lugar, Senhor, direcionados para aquilo que nós precisamos fazer no decorrer da nossa vida, no decorrer dos dias, no amanhã, naquilo que ainda a gente nem sabe, mas que o Senhor já sabe. Espírito Santo de Deus, eu oro te pedindo, Senhor, vem com a tua graça sobre nós. Eu quero repreender, Senhor, tudo aquilo que não faz parte do teu reino, que quis adentrar nesse lugar. E no nome de Jesus, que a tua glória, a tua graça seja manifestada aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, bora lá então. Talvez essa palavra ela nem demore muito, tá? De vez em quando eu vou afastar o microfone, porque eu ainda tô meio assim com a minha garganta. Gente, a palavra de hoje é uma palavra mais aplicável. Vamos se dizer assim, não é dizendo que as palavras que o nosso pastor traz não sejam aplicáveis, mas eu gosto de trazer à tona o nosso cotidiano, aquilo que a gente vive, até porque vira briga, rapaz, bicho. Tá vendo? Valeu. Até porque eu acredito que o evangelho, ele é cotidiano, ele é aplicável. O evangelho, ele não diz sobre algo que ainda não aconteceu, mas que nós estamos nos preparando para algo ainda maior que vai acontecer. E por causa do pecado, nós vivemos em um mundo que, assim, ele é cheio de problema, né? E muitas das vezes a gente se mexe também nos problemas. Ou a gente se mete no problema, ou o problema vem até a gente, certo? Mas, hoje, o que eu quero falar com vocês, e eu acredito que vocês vão se identificar demais. Pode liberar aí, galera, a projeção aí, a arte do tema. Olha aí. Gente, essa figurinha no WhatsApp, né? Eu amo essa figurinha, porque eu uso ela quase pra tudo. Então, hoje a gente vai falar para onde olhar e o que pensar no meio do caos. Hoje nós vamos falar daquilo que muitas das vezes a gente não gosta de falar, que é o caos, é a bagunça, é aquilo que a gente tem medo de enfrentar, ou que muitas das vezes a gente não quer enfrentar, porque a gente sabe que isso vai demandar paciência, vai demandar assim, sabe, vai demandar muita coisa que muitas das vezes a gente não vai querer, entendeu? Mas não tem como fugir. Eu tenho uma péssima notícia para você. Não tem como fugir. Nem se você tentar entrar naquele foguete que até lá vai ter problema. Não tem como fugir. Então, para a gente começar, o nosso texto base tá lá em Salmos 121, a partir do verso 1. Bora lá? Diz assim: olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Próximo. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Valeu, gente. Terminou a ministração. Poderia terminar aqui. Mas, Salmo 121, ele é um pouco... Ele discorre sobre isso, mas eu quis focar nesses dois versículos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente se encontra como aquela imagem que é do nosso tema aqui da ministração. A gente se encontra, talvez, internamente no meio do fogo. Pode voltar lá a imagem. No meio do fogo. A nossa mente, às vezes, tá que nem a desse cachorro aí, ó. Só
fumaça, fogo, não vejo nada, não vejo solução, não sei. E também tem coisas externas que podem estar assim, como, por exemplo, na nossa casa, com a nossa família, às vezes na nossa escola, às vezes, sei lá, dentro da igreja, às vezes com as pessoas ao nosso redor. Eu acho que se a gente fosse classificar hoje o mundo, ele vive assim. Eu acho que depois que o homem pecou, todo mundo vive assim, ó. Mas existe uma solução. E é sobre isso que a gente vai falar. Para onde olhar e o que pensar em meio às tribulações, em meio aos dias ruins, em meio às escolhas ruins. Certo? Vocês estão comigo? Já pegaram a liga? Por muito bem, então vamos lá. Então, diante disso tudo, existe um questionamento, muitas das vezes. E esse questionamento, ele parece que sempre vai partir de quando as coisas estão ruins. E qual seria esse questionamento? É que muitas das vezes nós olhamos mais para o que Deus não fez e esquecemos daquilo que ele já fez. Esse é o primeiro ponto de partida, sabe? Porque quando as coisas não estão boas, dentro de nós e fora de nós, a gente começa a querer questionar o Senhor por que ele não fez aquilo que ele disse que iria fazer. Mas a gente esquece que ele já fez e que ele já disse que ia fazer muitas coisas. E ao mesmo tempo, a gente esquece do que ele falou, que aqui nessa terra a gente ia ter dia difícil, mas que até nesses dias difíceis ele estaria com a gente. Parece que quando a situação não é favorável a nós, a gente se esquece que ele fala na palavra que nos dias maus estaria com a gente e que também nos dias bons estaria com a gente. E eu te pergunto, quem é você diante dos dias ruins, diante do caos? Você é a pessoa que lembra que ele falou que estaria com você? Ou você é a pessoa que questiona Deus e fala assim, por que o Senhor ainda não fez isso? Mas por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Até porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor permite que as coisas boas aconteçam, mas eu vou também te dizer, o Senhor também permite que as coisas más aconteçam. Mas, Ana Luísa, então tu está me dizendo que o Senhor, nosso Deus, Pai, Abba, Pai, que é o nosso mal? Não. Mas por conta da nossa natureza caída, a gente sofre consequências por conta do pecado. E são consequências que doem, são consequências que fazem a gente chorar. E eu te pergunto, onde está a sua fé nesse momento? Onde estão as promessas de Deus nesse momento? E a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, sabe? E assim, antes de eu compartilhar com vocês para onde você tem que olhar e o que você tem que pensar, primeiro eu preciso falar o que você não deve fazer. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, ó, tu tem que olhar para X, Y, Z, fazer A, B, C. Pronto, acabou, volta para tua casa, tchau, aplica. Muito fácil. Mas a gente se esquece do que a gente não deve fazer. E eu vou começar por esse princípio. Por quê? Porque o que não fazer, ele já te ajuda a manter os seus olhos e os seus pensamentos aonde precisam estar diante do caos. Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Agora eu vou, antes da gente ir para o que não fazer, deixa eu perguntar aqui. Quem aqui já passou por uma situação muito difícil? Todo mundo já passou por uma situação difícil? Quem aqui se colocou numa situação difícil? Ainda bem, então a gente não tá só. Bora lá. O que não fazer? Primeirinho, que é o que muitas das vezes a gente acaba fazendo. Não
peça conselho aos ímpios e a quem não vai te levar a nenhum lugar a não ser ao lugar de culpa e vergonha. Sabe por quê? Rapaz, muitas das vezes quando a gente tá no caos, a gente vai compartilhar, né? Vai pedir uma ajuda, vai falar assim, poxa, o dia não tá bom, poxa, eu tô passando por essa situação. Mano, vou conversar com uma pessoa aqui. Você já parou pra perceber com quem que você compartilha as suas lutas? Você já parou pra analisar assim, depois que você compartilha aí as suas dores, o que que essas pessoas te falam? Será que são as pessoas que falam assim, bem feito, te disse, bem feito, ó, tá pagando com a língua. Essa pessoa, ela termina de te empurrar pro buraco ou ela te ajuda a ver a situação de uma maneira diferente? Rapaz, tem gente que... E eu aprendi no decorrer da vida. No decorrer da minha caminhada, eu tive pessoas que participaram do meu ciclo de amizade, enfim. Mas tinha vezes que eu ia compartilhar algumas coisas quando eu tava, assim, precisando de uma palavra de sabedoria, de um direcionamento, que era melhor eu não ter falado pra pessoa, era melhor eu ter ficado calada. Mas eu comecei a perguntar pro Senhor, Senhor, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Nas horas difíceis, com quem que eu posso contar? Sabe? Quem são os amigos de Deus nas horas difíceis? Nas horas do caos, nas horas que sua mente tá a 360 por hora? Então, primeira coisa que você não deve fazer, não peça conselho a quem não vai te levar para nenhum lugar, a não ser para o lugar de vergonha ou culpa. Segundo, não culpe Deus. Sabe por quê? Porque ele não nos coloca em nenhuma situação que a gente não possa suportar. Ana Luísa, mas tu não entende. Tu não entende a minha situação. Tu não conhece a minha história. Cara, não culpe Deus. Não culpe Deus. Jonas poderia ter culpado Deus. Mas se a gente for olhar para a história de Jonas, o que foi que fez ele parar lá dentro da barriga da baleia? O que foi? Desobedir? Ele poderia falar, pô, Deus, eu tô aqui dentro da barriga da baleia, não sei o quê, não sei o quê. Não culpe Deus. Muitas das vezes, a gente vai chegar pro Senhor e vai falar, é culpa sua, porque o Senhor sabe me dar o que é bom, mas agora eu tô numa situação que eu não tenho o que é bom, então é culpa sua. Não culpe Deus. Preste atenção. Toda história ela tem um início, meio e um fim. Não pegue só o início, não pegue só o fim, não pegue só o meio. Conheça a história completa e veja onde foi o erro, o que aconteceu e como corrigiu. Outra coisa que você não deve fazer, não seja rebelde. Não jogue a cadeira para cima, a mesa para cima e fala, se é assim, pois agora eu vou virar tchá, e taca o pé na porta e chuta o pau da barraca. Isso não vai resolver o caos, cara. Isso pode piorar. Você querer chutar o pau da barraca, falar assim, pois agora que todo mundo se exploda, eu não tô mais nem aí. Não. Não seja rebelde. Para com isso. Uma pessoa rebelde, ela revela que ela ainda não tem uma maturidade o suficiente para saber passar pelas adversidades. E um último ponto. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Ana Luísa, mas como é que eu vou agradecer pelo caos? Como? Me diz. Como é que eu vou agradecer sem obrigado? Porque a guerra tá acontecendo. A bomba caiu. Estourou. Deu o que deu. Como é que eu vou agradecer no meio do caos? Cara, muitas das vezes, quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vê muitas referências de pessoas que estavam no meio da lama do caos de, por exemplo, Jó.
Jó, ele teria todos os pontos que ele quisesse somar para culpar Deus, para ser rebelde, para ser ingrato. Inclusive, até chegou os amigos dele lá que depois, né? Deram umas cutucadas nele. Mas Jó em nenhum momento foi ingrato por aquilo que ele estava passando. Jó não falou assim, poxa Deus, não quero, não sei o quê. Não. Claro que ninguém quer. Gente, vamos ser sinceros, né? Ninguém quer viver uma vida de caos. Ninguém quer viver só no problema. Mas quando esse dia chegar, quando infelizmente a dificuldade chegar, não seja ingrato. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque Ele deu conhecimento para você o suficiente para você passar por essa situação e que essa situação vai tornar você mais parecido com Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão ficando tristes, então? Não fica triste não, que tem uma boa notícia no final, tá, gente? Então, vamos lá. Depois de falar o que a gente não deve fazer, vamos começar agora a discorrer para onde a gente deve olhar e o que a gente deve pensar. Mas antes disso, vamos lembrar aqui, né, de algumas referências de pessoas que passaram nessa terra que tiveram um momento na vida onde viveram caos. Vamos lá. Eu gosto muito de Moisés. Rapaz, Moisés, ele viveu caos na vida dele. Em que momento, Ana Luísa, tu identifica esse caos? Eu não sei se vocês lembram, mas quando o povo saiu do Egito, né? Tava no deserto lá caminhando. Aí o povo, eu imagino o povo indo lá na tenda de Moisés. Moisés, quero comer. Aí depois, Moisés, quero beber água. Moisés, o meu irmão ali, ó, roubou minha galinha. Moisés, aconteceu isso. Imagina, eu não sei, eu não me lembro mais, eu não tenho referência de quantas mil pessoas estavam com Moisés. Mas imagina o caos que era todo mundo falando uma coisa, querendo comer, querendo beber, querendo brigar, querendo, sabe? Se a gente for parar para analisar, eu acho que se fosse no tempo de Moisés, ele precisaria andar com Arão e o psicólogo. Porque, gente, era pressão demais. E assim, chegou um momento na vida de Moisés que o povo estava se intrigando e qualquer besteirinha, qualquer unha quebrada, qualquer pisada errada, o povo estava indo lá em Moisés e falar: Moisés, bora aqui, ó, deu esse problema aqui, bora resolver. E Moisés estava se fadigando. Gente, muitas das vezes a gente vai olhar para os personagens bíblicos e a gente só imagina: nossa, que personagem vitorioso. Nossa, conseguiu passar, levantou o cajado lá, o povo andou. Nossa, Moisés. Mas, gente, Moisés também teve BO, meu amigo. Moisés também estava no meio do caos. Moisés também queria largar a vara na cabeça do povo. Povo desobediente. Ele também teve aflição nessa vida. Assim como eu e você. Mas, na história de Moisés, e essa parte eu acho o máximo, quando o sogro dele chega lá, acampado lá no meio do deserto, e ele fala assim: Moisés, se tu continuar, pra qualquer besteirinha aqui, que esse povo quebra a unha, vem reclamar contigo, se tu continuar resolvendo essa besteira menor, tu vai ficar doido. Para de coisa. Tu não vai aguentar o rojão, tu não vai aguentar a jornada. E o que foi que o sogro dele deu? Deu um conselho. Trouxe uma oportunidade para que ele o quê? Melhorasse e para que ele não pirasse. E aí foi quando Moisés levantou homens para ajudar ele durante esse percurso. A gente também tem a história de Davi e Golias. Gente, eu não vou mentir para vocês. Quando chegar no céu, eu quero conversar com cada personagem. Porque eu vou falar assim: vocês estavam na terra, vocês com certeza se tremiam, que nem eu me tremo quando eu tô no meio do perigo. Cara, Davi e Golias. Vocês acham que o Davi resolveu pegar uma pedra e falar assim: calma, galera, eu vou jogar essa pedra aqui e nós vamos passar e acabou? Duvido.
Meu amigo, duvido. Diante daquele caos que ele viu bem ali, que quando ele foi levar comida para os irmãos, que ele ficou sabendo do que estava acontecendo. Com certeza, de longe ele via Golias. Com certeza, porque Golias era grande. Com certeza ele via Golias. Eu fico me perguntando, será que ele parou para pensar assim? Rapaz, será que eu dou conta? Rapaz, eu acho que se a gente fugir, dá mais certo do que a gente continuar. Mas o que Davi fez? Davi se lembrou. Lembrou do que? Da promessa. E Davi foi lá e enfrentou. Eu não sei se ele se tremeu na hora de largar a pedra lá no gigante. Eu não sei. Eu sei que diante daquele caos, Davi tomou uma atitude. Uma atitude de lembrar e de avançar. Para que aquela situação fosse resolvida. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? E essa aqui eu vou lembrar da Thaisa. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, eu acho que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entrariam bem aqui nessa imagem. Gente, vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os caras foram colocados dentro de uma fornalha. Gente, eu tenho certeza que eles suaram. Não sei se era quente ou se era frio, porque eu tenho certeza que essa fornalha era quente. Eu tenho certeza que eles sentiram, se eles fossem cabeludinhos que nem eu, que eles sentiram assim um pouquinho dos cabelos queimar. Entendeu? Do nervosismo bater. Mas eles entraram naquela fornalha, porque eles foram obrigados. Tinham uma ordem sobre eles. Só que, diante dessa situação, existia um quarto homem com eles. Eu não sei se eles conseguiram ver ou não o anjo. Eu sei que outras pessoas conseguiram ver o anjo lá, que eu acredito que é o anjo. O anjo do Senhor com eles. Mas, gente, vai me dizer que essa história não é uma história de caos? Vai me dizer que se eu te pedisse para entrar dentro de uma fornalha, isso não seria um caos? Não seria uma dificuldade? Não seria uma, sabe? Se vocês olharem de todo... E tem outras histórias na Bíblia. Mas prestem atenção. Todo mundo passou por um caos. Jesus também passou por um caos na vida dele. Imagina Jesus suando sangue, Jesus carregando a cruz, ele vendo lá o martelo pô na mão dele. Mas sabe, uma das coisas que me impacta nessa história de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha é porque o quarto homem entrou com eles. E nada aconteceu. Que nem esse cachorro aqui, nada aconteceu. Porque eles permaneceram firmes, fiéis à palavra e àquilo que eles acreditavam. Por isso que a palavra de hoje, cara, não tem segredo. Toda vez que você passar por uma situação, se você se lembrasse da palavra e lembrasse das histórias que tem lá e dos testemunhos, na verdade, você sairia mais forte. E, na verdade, eu acredito que toda tribulação, todo momento de dificuldade é para que a gente saia mais forte. Sabe? E a cada passo que a gente dá, a cada momento que a gente passa, precisa ser de aprendizado na nossa vida. Porque se eu... Vamos lá. Vamos lá. Se você passa pelo caos, ou se você se coloca no caos e você não aprender nada, meu amigo, que vida é que tu quer viver? Não tem como, não. Não tem como, galera. Então, começando para onde a gente deve olhar. Vamos olhar para Salmos 123, verso 1. Vamos lá, galera. Salmos 123, verso 1. Diz assim: levanto os meus olhos para ti, ó Deus que habita nos céus. Verso 2. Continuamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão, como os servos que olham para as mãos de seus senhores e a serva que olha para a mão de sua senhora. Bota no verso 1 aí. No verso 1. Levanto os meus olhos para ti, ó Deus que habita nos céus.
Para onde você deve olhar? Primeiramente, olhe para os céus. Olhe para cima. Sabe por quê? Debaixo desse sol, nós somos um mundo caído. Debaixo desse sol aqui acontece problema, sabe? Geração chega, geração vai, os problemas são os mesmos, as soluções são as mesmas. Ah, Ana Luísa, mas existe avanço tecnológico, muita coisa está sendo solucionada, mas está sendo solucionada para os mesmos problemas. Não muda. Então, para onde você precisa olhar? Olhe para o alto, olhe para os céus. Olhe para o alto, olhe para Deus. Revisite as promessas que Deus já te entregou. Sabe, eu não sei vocês, mas eu quero que você... Eu vou te dar essa dica porque é muito importante e pelo menos eu tenho comigo guardado e faço isso. Todas as vezes que eu saio de um devocional, que Deus me entrega uma palavra-chave, ou todas as vezes que uma pessoa, seja meu líder, meu pastor, meu irmão de célula, me traz uma palavra, uma revelação, uma profecia, eu escrevo. Sabe por quê? Porque o tempo vai passando e muitas das vezes a gente esquece das coisas. Então eu quero te dar uma dica. Separe um caderno. Pode colocar, voltar para a projeção, tá? Separe um caderno. E nesse caderno, você vai anotar tudo, todas as palavras que o Senhor já te falou que Ele faria na sua vida, na sua casa, no seu futuro, dentro de você. Anote aquelas palavras que você recebeu em um culto. Anote aquela palavra que você teve um direcionamento da sua liderança, de um irmão de célula. Anote. Sabe por quê? No dia da tribulação, no dia que você não quiser ouvir Deus, no dia que a sua casa estiver pegando fogo, você vai poder se lembrar das promessas de Deus para a sua vida. E isso precisa ser uma das chaves que faz você continuar. Porque a palavra de Deus diz o quê? Trago à memória aquilo que me traz o quê? O quê? Não, vocês estão mortos. O quê? Esperança. Esperança no meio do caos. A gente procura algo que nos traga esperança, algo que nos traga, sabe, conforto, alívio de saber que aquilo vai passar. Aquilo não vai persistir. Que aquilo não vai te matar. Mas essa situação vai te levar para mais perto do Senhor. Outro ponto, para onde você deve olhar? Olhe de onde Deus tirou você e aonde você chegou. Sabe? Não pode ser um momento difícil que vai te roubar da presença de Deus. Nós, todos nós, não somos mais os mesmos que éramos daqui, que se passou, na verdade, há 2, 3 anos atrás. Olhe quem você era, de onde Deus te tirou e aonde você chegou. Sabe, eu acredito muito que muitas das vezes o retrocesso na nossa vida, ou seja, retroceder, querer voltar para trás, não é por conta do momento atual, mas é muitas das vezes a gente se esquece de olhar que a gente estava muito pior do que a gente está agora. Quem era você sem Jesus? Hein? Pensa aí. Quem era a Thaísa sem Jesus? Era nada. 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 Agora, ela é filha. Agora, ela sabe, conhece a verdade. Agora, ela tem um propósito, um destino, um chamado. Ela não vai vagar por esse mundo aí, procurando satisfazer as suas vontades, porque ela sabe que existe uma vontade muito maior, que só Jesus pode preencher dentro dela.
Sabe, o nosso coração anseia por algo que todo mundo até lá fora tá tentando encontrar esse algo. Eu acredito que foi isso que o Senhor colocou dentro de nós. Sabe, um desejo que a gente só encontra a resposta nele. Não existe balada, não existe, sabe, pornografia, não vai existir mentira que possa preencher isso, porque só a verdade e só a eternidade habitam em Jesus. Olhe para isso. Olhe para isso. Você não é mais o mesmo de 1, 2, 3 anos atrás. Olhe de onde Deus te tirou e aonde você está. Com certeza, você não vai querer voltar atrás. Olhe para a cruz. Eu acho que se eu fosse resumir para onde você tem que olhar, olhe para a cruz. Acabou. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. A maioria de vocês aqui já fizeram encontro com Deus. Vocês sabem muito bem sobre o que a gente conversa e traz sobre a cruz de Cristo. E todos os dias você precisa morrer para você, crucificar suas vontades e seguir a Jesus. Não é só lá no encontro, não. Não é só no dia de domingo, não. Não é só no sábado, não. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e se repete. Olhe para a cruz. Será que no momento do caos a gente consegue olhar para a cruz? Será que a gente lembra da cruz? E de que tudo que a gente está vivendo, o Senhor pagou o preço para que a gente não viva mais? Porque a gente estava com carimbo selado para viver isso até não sei quando, até os confins. Mas por conta de Jesus, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Amém? Tá fazendo sentido? Pô, muito bem. E agora, o que pensar? E eu vou dizer algo que eu aprendi na terapia com a minha psicóloga e que hoje eu entendo que existe um poder na nossa mente que, assim, a gente precisa... ela é um motor, eu vou dizer assim, que é crucial, principalmente nos momentos de perigo na nossa vida. E através também da nossa mente, a gente consegue ter um parâmetro e uma visão diferente de como nós podemos nos posicionar diante de diversas situações, sejam boas ou ruins. Mas, parando para pensar, vamos lá. Primeira coisa que você deve pensar, e na verdade ela é mais uma ação do que um pensamento. No momento que a gente está no caos, quase a gente não faz isso. Mas se nós começarmos a aplicar isso, eu acredito que 50% desse momento ele já vai ser mais tranquilo. Você vai fazer a seguinte pergunta quando você estiver numa situação de dificuldade, de caos, seja que chegou na sua vida, na sua família, ou seja que você se colocou lá. Você vai se perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Cara, o que Jesus poderia fazer no meu lugar? Mas você não vai perguntar só para você. Você tem livre acesso a perguntar para o próprio Jesus. Então você e eu vamos chegar lá e perguntar: Jesus, tá acontecendo XYZ. Eu quero explodir. Mas antes de eu querer explodir, deixa eu te perguntar: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E eu tenho certeza que ele vai te responder. Ana Luísa, mas eu já perguntei isso diversas vezes quando eu estava no meio do caos. Quando o negócio estava desandando e eu nunca tive resposta. Opa, calma aí. Não é que você não teve resposta. Talvez o Senhor deu uma resposta que você não queria aceitar. Aí você tapou o ouvido e falou: não, não quero ouvir, não essa resposta.
Vigia. Presta atenção. Muitas das vezes a gente vai receber uma resposta que realmente a gente não quer ouvir, mas que é necessária. Sim ou não? Ih, meu povo. Sim ou não? Pô, muito bem. Outra coisa. E aqui eu vou repetir novamente, mas lá em Lamentações 3:21, grava isso aí, entendeu? Lamentações 3:21. É um versículo muito bom e eu gosto de repetir ele. Para todas as situações da minha vida, seja a boa, a ruim, a média, a fraca. Lamentações 3:21. Coloca aí, galera. Ainda ouso, porém. Não. Menino, ter esperança quando eu me recordo disso. Em outras versões, é porque nessa versão aí não tava assim, não. Mas em outras versões, fala assim, para simplificar. Trago à memória aquilo que me traz esperança. Lembra que quando a gente estava falando, lá no início, eu falei para vocês que a gente precisa olhar para as promessas. A gente não vai só olhar para a promessa e bloquear ela para que ela não entre na nossa mente. A gente vai olhar e vai repetir e vai verbalizar para que você lembre. Porque a lembrança, ela nos faz ter esperança. Então, treine o seu cérebro. Treine a sua mente. Treine o seu coração. Para que nos momentos ruins, difíceis, caóticos, você tenha na sua memória as suas experiências com Deus. O dia que você sentiu o impacto do amor de Deus na sua vida. O dia que Ele te chamou de filho, de filha. O dia que você saiu chapado do culto. O dia que você babou no chão, chorou até. Isso é memória. É memória de que vale a pena continuar. É memória de que vale a pena e não vai ser um problemazinho que vai parar você. É a memória de que até que o Senhor volte, você deve permanecer nesse lugar. Glória a Deus. E Marcos 9:23 também, quero deixar para vocês o que vocês devem pensar nesse momento. Diz assim, se puder, perguntou Jesus. Isso, se a gente for olhar, Jesus estava no diálogo, mas grave isso. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Você crê? Pois é possível. Ah, Ana Luísa, mas não é possível. Tu não está entendendo. Você crê? É possível. Se a Bíblia diz que é possível, por que eu vou ficar questionando algo tão real? Algo que diz que é possível. Mas sabe, para que essa possibilidade se torne real e palpável na sua vida, você precisa de uma característica, e essa característica é fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir as pessoas falando, é bem feito que tu tá nessa situação. Não, é ouvir a palavra de Deus, é ir para a palavra do Senhor, é escutar aquilo que Deus está falando. No meio do caos, a gente tem mania de pensar mais no pior do que na esperança. Porque a nossa natureza humana nos faz pensar nisso. Quando a gente peca, por exemplo, a gente não pensa que existe o perdão. A gente sabe que a gente vai ser perdoado, que aquilo vai passar, mas a primeira coisa que aponta é a culpa. Aí você já começa a se martirizar. Realmente eu não presto, eu não posso mais viver, e não sei o quê, não sei. Calma, cara. Eu sei, você errou, todos nós erramos, eu erro também. E graças a Jesus a gente tem redenção, a gente tem perdão. Mas a gente tem mania de pensar tanto no pior que a gente se esquece do perdão de Jesus, que a gente se esquece que há salvação ainda, que a gente se esquece que o nosso nome pode e deve estar no livro da vida.
A gente tem mania de esquecer. Mas se você parar e colocar a sua fé em prática, parar para colocar a sua fé em prática, você vai ver que isso não é tão grande como você imagina que seja. Sabe? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sabe, eu já tive uma situação com uma adolescente, há um tempo atrás, onde ela não estava num momento bom, ela não estava num momento, sabe, estava muito conturbado. Ela estava passando por um período bem difícil dentro dela, no interno. E eu me lembro que eu cheguei na porta do quarto dela e eu falei assim: bora, te levanta, para com isso. E ela olhou para mim assustada e eu: bora, deixa eu te lembrar aqui. Tudo é possível para quem crê, cara, te levanta. Não é isso que vai te matar. Não é porque você caiu nessa área que o mundo acabou, não. Eu não tô aqui apontando o dedo na sua cara, mas eu quero te trazer as boas novas e falar que Jesus te perdoa e que a vida continua. Bora, levanta daí, sacode a poeira. Para de querer abraçar o caos ou abraçar a vitimização. Para com isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se tornar adulto não é fácil. Porque você não vai poder mais se vitimizar, não vai poder dizer que eu sou menor de 18 anos, que eu não pago minhas contas. Não tem isso, não. No mundo lá fora, quando você vai trabalhar, o patrão não quer saber disso, não. E muitas das vezes, a gente, diante de algumas situações, sejam espirituais ou não, a gente se vitimiza demais, galera. Dá não, ó. Dá pra continuar assim, não. Então, no nome de Jesus, nesses momentos, pare e pense. Tome um posicionamento na sua vida. Lembre da sua fé. Lembre da graça de Deus. No nome de Jesus. A tua mente ela não foi feita só para pensar besteira, não. Ela foi feita para pensar nas coisas do alto. Glória a Deus. Muito bem. Então, para a gente caminhar para o fim, eu quero trazer aqui para vocês um guia prático à luz da palavra de como você vai passar por essas situações. Eu falei um guia prático à luz da palavra, porque a gente vai usar a palavra. E se é para lembrar, eu preciso lembrar do que está escrito. Então, vamos lá. Eu vou começar. Eu disse para a projeção e estava errado, mas é 1 Tessalonicenses 5,17. Se tiver como colocar aí agora, na hora. Pá! Primeiro ponto. Nunca deixe de orar. Diante disso tudo, nunca deixe de orar. Sabe o que é nunca? É nunca. Depois que você conheceu o evangelho, meu amigo, é nunca. Nunca é nunca. Não acaba, não tem fim. Nunca deixem de orar. E eu vou te dizer, não é só na situação ruim não, viu? Na situação boa também. Nunca deixem de orar. Que versículo maravilhoso. Esse acho que é o versículo mais fácil para você decorar na sua vida. Nunca deixar de orar. Segundo ponto, Colossenses capítulo 3, verso 2. Novamente, a palavra de Deus, se você for procurar, ela sempre diz para você olhar para o alto, para você pensar nas coisas do alto, para que os seus olhos estejam voltados para onde? Para o alto. Porque se você ver aqui, minha amiga, é só assim, é aquela palavra lá. Eu ia soltando, misericórdia, Senhor, apaga aí. Mas Colossenses 3,2 diz: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Olha aí. Pensem, ó, uma ação nas coisas do alto. Olhe e não para as coisas da terra. Você já tem um direcionamento do que pensar e para onde olhar. Grave isso. Outro, Provérbios capítulo 11, verso 14. Isso aqui é um guia prático, viu? É para botar no decorrer dos dias. Coloca aí na tua vida. Vamos lá, Provérbios capítulo 11, verso 14.
Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Sabe o que eu falei sobre você dar ouvidos para pessoas que vão te levar mais para o buraco do que para a vida? Pois é, o que Provérbios está dizendo? Procure pessoas sábias para te dar conselho. Não vai pedir conselho para quem já está caído. Essa aqui foi forte. Até parei. Essa aqui foi forte. Então, eu sei, você tem a sua liderança, você tem seus irmãos na fé e glória a Deus por isso. Sabe? A gente não é perfeito. Eu quero desmistificar algo na sua cabeça. Nós, como líderes, nós não somos perfeitos, não. A gente erra, tá bom? A gente erra, mas é querendo acertar. Sabe, e se hoje a gente pode discipular você, porque a gente já passou por algumas etapas que você tá passando ou que você vai passar, e a gente quer que você não sofra ou não caia naquilo que a gente errou, ou sofreu, ou pecou. Então, escute a sua liderança. Uma liderança sadia também, tá, gente? Porque tem muito líder aí que misericórdia. Eu falo da minha raça porque eu sou lá de dentro. Então, misericórdia. Pode deixar lá, meu irmão. Deixa lá. Então, no nome de Jesus, procure os seus pastores, procure a sua liderança. No nome de Jesus, para de ficar ouvindo gente de TikTok que não sabe nem da tua vida e tu nem da vida da pessoa. Um dia desse eu tava vendo um negócio lá no Instagram, a pessoa postou fazendo um cardio na academia, só postou a foto, porque o cardio mesmo ela não fez, ó. Eu vou pra casa. E tu acreditando, abestalhado, que a pessoa tá lá fazendo um cardio, não, vou escutar essa pessoa aqui. Para com isso! Vai correr com teu pastor, vai pra academia com ele, que aí tu vai saber o que é cardio de verdade, o que é correr, essas coisas. Por favor, com o conselho sábio te dá a segurança necessária para que você continue a sua caminhada de fé. Se eu cheguei até aqui, muitos outros que chegaram até aqui do tempo de adolescente, a Juliana é do meu tempo, que a Andressa também, adolescente, nós chegamos aqui, cara, a gente ouviu muita gente. Tinha as pessoas que queriam bem, também tinha as que não queriam muita coisa. Mas a gente seguiu aquilo que era sábio. Aquilo que era a voz de Deus na nossa vida. E no nome de Jesus, aprenda a identificar a voz de Deus na sua vida também através da sua liderança. Glória a Deus. Guia prático. Bora lá. Tem mais Bíblia aqui. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Confia no Senhor, cara. Coloca a tua fé em prática. Para de se confiar nos homens. Os homens são falhos, são caídos. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não dependa da força do seu braço. Claro que tem coisas aqui na terra que a gente vai ter que ter uma ação. Mas não tire da mão do Senhor a chave da sua vida, por favor. Não tire da mão do Senhor o coração que você já entregou a Ele, por favor. Sabe por quê? Porque se a gente for depender do nosso próprio entendimento, a gente está morto, caído, falido, nem continua. E para finalizar, 1 João 4,18. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Se agarre no amor. Gente, não é à toa que a palavra de Deus diz: de todas as coisas nós devemos guardar o amor, devemos ter o amor. E esse amor é revelado aonde? Na cruz. Esse amor é revelado todos os dias da minha vida e da sua vida naquela cruz. Todos os dias que nós temos oportunidade de acordar, de tomar café, de fazer o que nós precisamos fazer. Se você ainda não confia plenamente nesse amor, é o que a palavra diz, talvez você não experimentou ele plenamente. Para que você, diante da dificuldade, do caos, passe por essa situação sem se esquecer que é o amor que te sustenta até o fim.
Então, no nome de Jesus, no nome de Jesus, quando você passar por uma situação difícil, quando você estiver perdendo a sua paciência, quando você achar que não tem mais jeito, lembre do amor. Lembre do amor do Pai. Lembre das promessas. Lembre da palavra. Lembre daquilo que o Senhor diz. Lembre, 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 lembre. Olhe para o alto. Peça socorro ao Senhor. Ele está disposto e disponível para nos ajudar diante das dificuldades. Sabe, não se apegue no seu entendimento, não se apegue naquilo que você acha, se apegue na certeza, e essa certeza a gente só encontra em Jesus. Eu vou te dizer uma verdade. A gente não vai parar de ter problema. Eu acho que ou só depois que morre, ou depois que o anjo tocar lá. Eu até brinco às vezes, assim. Eu tava conversando com a Silvia esses dias. E eu falei assim, Silvia, eu queria tanto, eu já falei pro anjo assim, só pra ir, pode vir, só pra, por favor, dá pelo menos o primeiro nessa trombeta aí, em nome de Jesus, leva. Mas ele ainda não soa a trombeta. E assim, a gente ainda vai ter problema, cara. A gente ainda vai ter problema com o pecado, a gente ainda vai ter problema dentro de casa, a gente ainda vai ter problema no nosso interior, a gente ainda vai ter problema lá na faculdade, a gente ainda vai ter problema dentro da igreja, a gente ainda vai ter problema lá fora. Vai, vai. O Senhor não prometeu uma vida sem problema, mas Ele prometeu que até no problema estaria comigo e com você. Glória a Deus. E não é uma mensagem para te desanimar e falar, poxa, eu voltei para casa, o que tu aprendeu lá na igreja? Que o problema nunca acaba. E eu nunca vou. Minha vida é problema. Não, você não vai falar isso. Mas que mesmo diante das diversidades e do problema, o Senhor, Ele vai estar contigo. Você vai lembrar, você vai olhar e você vai tomar um posicionamento de acordo com o direcionamento que você receber. Glória a Deus! Vocês entenderam essa mensagem? Gente, e essa mensagem, meu Deus, essa mensagem eu construí ela passando por um problema. Melhor do que, né, eu conversando com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, é muito bom. É muito bom. Porque eu, assim, não só eu, mas todas as pessoas aqui, nós temos um testemunho para dar, mas parece que o testemunho fica mais vivo quando a gente está falando sobre a solução, passando pelo problema. Então, no nome de Jesus, tem solução. No nome de Jesus, que esses versículos. E, cara, a Bíblia é cheio de histórias e versículos que você deve guardar e cravar no seu coração para que você lembre. Sabe esses versículos que eu citei para vocês? Todos eles, antes de eu pegar referência, quando eu estava fazendo essa palavra, eu fui lembrando. Sabe por quê? Porque todos os dias eu decido lembrar, eu decido repetir, eu decido trazer a minha mente ao meu coração. Porque, minha amiga, aí pode chuva de granizo, vento, vulcão, bomba. De todas as coisas que alguém pode te roubar, a única coisa que não podem te roubar é o que tá dentro de você, aqui, ó. Dentro da sua mente. O seu conhecimento, o seu entendimento. Isso ninguém pode tirar de você. Só o próprio Deus. Mas ele faz é nos dar. Então, no nome de Jesus, eu quero que você saia desse lugar entendendo que o mundo, ele vai continuar que nem esse cachorrinho aqui, que nem o meme. E é interessante, porque no meme ele fala, tá tudo bem. Mas não tá, não. Mas, mesmo diante disso tudo, nós temos uma esperança. E uma esperança que nos diz que a nossa vida, ela não vai terminar dessa forma. Ela não vai terminar no caos, ela não vai terminar na dificuldade.
mas que a gente caminha para uma eternidade de paz, justiça e alegria. Glória a Deus.